Olá, alunos! Vamos iniciar agora mais uma aula de processo de fabricação, onde trataremos nessa aula um pouco a respeito das tubulações em seu conceito e na sua classificação, tá certo? Começaremos essa discussão com a seguinte pergunta: qual a diferença entre tubos e tubulações? Será que existe uma diferença nessa nomenclatura entre os tubos e as tubulações? E se existir, que diferença é essa? O que significa tubo e o que significa tubulação? Bom, tubos basicamente são os materiais, certo? Os condutos fechados, ocos, onde é destinado ao transporte de fluidos, certo? De várias naturezas, seja ela líquida, gasosa ou de natureza pastosa também, né? Ou seja, um sólido em suspensão em um meio aquoso também pode ser carreado através dos tubos, tá ok? E as tubulações nada mais são que todo o conjunto de acessórios. Então, os tubos estão dentro das tubulações, certo? Mas as tubulações também vão envolver todos os acessórios que existem nessa rede de tubulações, de tubos, certo? Ou seja, as válvulas, né, as bombas, os purgadores, os filtros e os acessórios das mais diversas naturezas, tá certo? Então, os tubos são os condutos fechados destinados principalmente ao transporte de fluidos, ok? Eles têm seção circular, apresentando-se como cilindros ocos, tá certo? Os tubos, eles são condutos fechados e, geralmente, o transporte daquele fluido que está sendo conduzido ali dentro, ele ocupa toda a seção transversal, tá certo? Daquele tubo. Ou seja, geralmente ele está pressurizado, tá? Onde esse fluido ele é carregado de um ponto a outro dentro de uma indústria ou ele é transportado de um ponto a outro quando ele tem esse objetivo, tá certo? Quando esses tubos eles estão apenas com a força da gravidade, né, exercendo a ação de transporte, a gente fala que esses tubos eles são caracterizados como canais. Por quê? Porque geralmente se tem uma superfície livre sobre esse fluido que está sendo carregado, certo? E aí a gente acaba dando o nome de canais. É o caso quando a gente ocorre no transporte de água e no transporte de esgoto, né? Mas que está mais no nosso dia a dia. E aí chama-se de tubulação o conjunto de tubos e os diversos acessórios, conforme eu mencionei anteriormente. Então, nós temos aqui duas figuras, né, do que representaria os tubos, que nada mais são que os cilindros ocos, certo? Sendo feitos de um determinado material, tá? Nós estudaremos os materiais para os tubos na aula seguinte a essa, e as tubulações, onde envolve ali todo o conjunto, né? Todos os acessórios juntamente com os tubos, formando toda aquela rede de tubulações que a gente observa numa indústria de processo, principalmente. Certo? O que são essas indústrias de processo? Indústrias de processo são indústrias no qual o principal produto dessa empresa é algum fluido, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, na imagem aqui da esquerda superior, deixa eu pegar aqui o ponteiro. Nessa imagem aqui superior, nós temos uma plataforma de petróleo, certo? Numa indústria do petróleo, o principal produto, como o próprio nome já diz, é o petróleo, que é um fluido, certo? Que ele pode ser um fluido bastante viscoso ou pode ser um óleo um pouco mais leve, tá certo? E, em vários casos, né, a gente observa até a presença de gases, onde vem daí o gás natural, ok? E esse é o principal produto dessa empresa. Ou seja, a Petrobras, por exemplo, né, nossa empresa estatal, ela faz o uso de tubulações em quase toda a sua totalidade como empresa.
As tubulações respondem, pode ter certeza, com boa parte do custo, né, total de instalação daquela empresa. Por quê? Porque ela simplesmente precisa tirar esse petróleo do fundo do mar e levar esse petróleo até uma refinaria para ele ser beneficiado, certo? Depois ele precisa ser transportado até as distribuidoras, para que ele seja consumido pela população final, certo? Seja pelas indústrias ou seja pelo consumo, né, civil, tá ok? Nós temos também indústrias aqui do papel e da celulose, certo? Que utilizam na sua indústria vários fluidos, né, auxiliares que vão proporcionar o clareamento do papel, né, retirando ali o elemento da lignina, certo? E aí acaba se utilizando várias tubulações também. Temos as próprias refinarias, né, de petróleo, ok? Como está sendo mostrado aqui na imagem superior direita, onde é feito o beneficiamento desse petróleo, ou seja, esse petróleo ele é separado em várias camadas, certo? Então, dele é retirado numa parte a gasolina, é retirado numa parte o óleo diesel, é retirado em outra parte o querosene, e por aí vai, tá? Ou seja, é fracionado aquele petróleo em várias partes, né? Dependendo do peso molecular daquela estrutura, tá certo? Uma extensão um pouco mais além disso, vocês vão ver em matérias relacionadas ao estudo do petróleo, tá bom? E nessa imagem um pouco mais abaixo aqui, nós temos as indústrias químicas, né? Nesse caso aqui, uma indústria de fracionamento do oxigênio, certo? Nós temos aí agora, recentemente, um problema, né, enfrentado pelo Brasil com a falta de oxigênio no estado do Amazonas. É só a gente pensar que existem indústrias, né, que captam esse oxigênio, certo? A partir de diversos processos químicos, e que esse oxigênio, obviamente, né, precisa ser armazenado num local fechado e provavelmente pressurizado, ok? Para que ele possa ser vendido e comercializado aos hospitais, aos centros de soldagem, né, que utilizam muitos cilindros de oxigênio, ok? E aí, com isso, também se faz o uso principal nesse processo das tubulações, certo? Bom, as tubulações, elas podem ser classificadas tanto quanto ao emprego delas, tá certo? Quanto ao fluido conduzido, ok? Em relação à classificação quanto ao emprego, nós ainda temos duas subdivisões, que são as tubulações que estão fora das instalações industriais, tá certo? Então, fora das instalações industriais, e as tubulações que estão dentro das instalações industriais, ok? Por que faz necessário essa distinção? Porque nós devemos ter de antemão que uma tubulação instalada fora do ambiente industrial, certo? Ela tem outros critérios de projeto em relação àquelas tubulações que são instaladas dentro. Como assim, professor? Em relação ao suporte daquela tubulação, como aquela tubulação vai ser sustentada. Então, uma tubulação que é instalada fora, certo, do ambiente industrial, a gente precisa conhecer, primeiramente, todo o caminho que ela vai percorrer. Porque se essa é uma tubulação que está fora do ambiente industrial, ela só pode ter dois objetivos. Ou ela é destinada ao transporte, ou ela é destinada à distribuição de um determinado fluido, certo? E aí nós precisamos conhecer o caminho que essa tubulação vai tomar, né? Então, no projeto dessa tubulação, nós devemos conhecer todo o caminho geográfico no qual ela vai percorrer. Então, já dá para entender algumas complexidades que se tem no projeto dessas tubulações. Ao passo que tubulações instaladas dentro de um ambiente industrial já não vão ocorrer esse tipo de análise. São outras análises que serão concebidas. Outra coisa, a tubulação vai passar por debaixo da terra, vai estar soterrada,
certo? Ou seja, vai ter o contato ali do solo em volta dela, ocasionando uma pressão externa, ou ela vai ser colocada sobre o solo, apoiada sobre este, certo? Através de alguns suportes, obviamente, ou ela vai ser suspensa, ela vai estar num certo nível de altura, né? Já dá para perceber que para cada nível que nós possamos instalar essa tubulação, ela vai exigir um certo grau de simulação matemática. A respeito do quê? A respeito da sustentação e da resistência do suporte dessa tubulação. Ok? Então, tudo isso deve entrar dentro de um cálculo de uma tubulação instalada fora do ambiente industrial. Tá certo? As tubulações de transporte ainda podem se subdividir em tubulação de adução, de transporte propriamente dito e de drenagem. Tá? As especificidades de cada um desses tipos de tubulação a gente pode ver futuramente, tá? Quando a gente estiver trabalhando com as peculiaridades dessas tubulações, ok? Mas, de antemão, nós temos aqui as tubulações de adução, são principalmente as tubulações de saneamento básico, né? De água, de distribuição de água, ok? De transporte aqui, nós temos, por exemplo, os oleodutos e os gasodutos, tá? Então, a Petrobras, por exemplo, quando ela faz, né, a captação do petróleo do fundo do mar, ela precisa transportar esse petróleo para uma refinaria. Ela faz esse transporte através dos oleodutos, ok? E as tubulações de drenagem, tá? Essas tubulações, elas têm a função de carrear todos os fluidos, né, auxiliares de uma determinada indústria, tá ok? Então, vários fluidos saem de uma determinada indústria, né, com o intuito de serem descartados de maneira correta, e esse transporte é feito com as tubulações de drenagem, ok? Temos as tubulações de distribuição também, que se distribuem, que se subdividem nas tubulações de distribuição e nas tubulações de coleta, tá certo? Não quer dizer, pessoal, que uma coisa não pode estar dentro da outra. Por exemplo, uma tubulação que é considerada de distribuição é uma tubulação no qual temos um tronco principal, certo? Então, temos aqui um tronco principal, e a partir desse tronco principal saem as ramificações, ok? Dessa tubulação. Saem as ramificações. Quando o sentido desse fluido se dá, quando o sentido desse fluido se dá do tronco principal para as ramificações, nós dizemos que essa tubulação é uma tubulação de distribuição. Então, uma tubulação de distribuição clara para a gente aqui é a tubulação de água, certo? De distribuição de água para as casas, né? Para os edifícios e por aí vai. Essa tubulação é uma tubulação de distribuição, ok? Já uma tubulação de coleta é o contrário. Ou seja, se nós temos, né? Se nós temos aqui um tronco, né? Uma espinha dorsal aqui para as tubulações e as suas ramificações, certo? As suas ramificações aqui. Ok? E aí, o deslocamento do fluido, o deslocamento aqui do nosso fluido, se dá da ramificação para o tronco principal, certo? Nós dizemos que essa é uma tubulação de coleta. Uma tubulação clara de coleta aqui para a gente é a tubulação de esgoto.
Tá certo? Então, a tubulação de esgoto é uma tubulação clara para nós de coleta, certo? Então, as tubulações de distribuição podem ser também, né, as tubulações para transporte por adução, ok? Uma vez que as adutoras de água, certo? Elas tendem a ramificar, distribuir a água, certo? Para as diversas localidades de um centro urbano. Enquanto as tubulações de coleta podem ser, por exemplo, né, as nossas tubulações aqui de drenagem, ok? Para a gente fazer o dreno, geralmente a gente drena vários fluidos para um determinado ponto em comum, para depois fazer o descarte de todos esses fluidos simultaneamente. Ou seja, podemos ter uma distribuição, uma tubulação de coleta nesses casos, ok? Bom, temos aqui os exemplos, né, de algumas tubulações de transporte, certo? Então, tubulações que estão fora do ambiente industrial, ok? E temos as tubulações dentro das instalações industriais. Elas se subdividem em 5, basicamente. Tubulações de processo, de utilidades, instrumentação, transmissão e drenagem, certo? As tubulações de drenagem, a gente já comentou nelas, né? Quando a gente estava se referindo às tubulações fora das instalações industriais. Por que colocamos as tubulações de drenagem aqui dentro do tópico, dentro das instalações industriais? Porque as tubulações de drenagem, elas começam dentro das indústrias. Elas começam dentro das indústrias para irem para fora, ok? Então, as tubulações de drenagem estão dentro e fora das instalações industriais, tá certo? Mas elas têm o mesmo objetivo. As tubulações de processo, como já foi falado anteriormente, elas têm a função de carregar o principal fluido de trabalho da empresa. Então, uma Petrobras da vida, né? As tubulações de processo são as tubulações que estão carreando petróleo e gás, certo? Essas são as tubulações de processo dentro da Petrobras. Numa indústria química, por exemplo, certo? Que faz a captação, né, do oxigênio, ok? Para venda e comercialização, essa empresa trabalha como principal fluido de trabalho o ar, ok? Então, o ar, o ar em suas tubulações estariam dentro das tubulações de processo, ok? As tubulações de utilidade são as tubulações secundárias, que dão suporte ao processamento daquele determinado fluido. Como assim? Ou que dão suporte, né, ao processamento do produto principal da empresa. Nós demos o exemplo, por exemplo, da indústria, né, de papel e celulose. A indústria de papel e celulose trabalha, né, com aquela polpa, certo? Onde é feito todo o beneficiamento dela, todo o clareamento. Vários fluidos que estão sendo trabalhados ali são fluidos de utilidades, tá? São fluidos de utilidades. Por quê? Eles não respondem pelo processamento em si, pelo principal fluido de trabalho da empresa. O principal produto da empresa de papel e celulose, como o próprio nome já diz, né, é o papel e a celulose, que é utilizada, né, para beneficiar e fazer outros produtos, certo? Mas são utilizados fluidos durante esse processo que promovem o clareamento do papel. E aí, nessas tubulações que estão sendo feito, né, está sendo carreado esse fluido, são chamados de tubulações de utilidades. Também estão dentro das tubulações de utilidades as tubulações de água, tá? Tubulações de incêndio dentro dessas empresas, tá certo? Temos as tubulações de instrumentação, ok? Que são as tubulações, né, que fazem uso da instrumentação por meio da pneumática, tá? Então, por meio dos instrumentos de acionamento pneumático, ou seja, o fluido, né, de processo, que no caso aqui é o ar, está sendo carreado num circuito fechado, ou seja, não há transporte de fluidos como principal objetivo nesse caso aqui. Ok?
O que há aqui é o acionamento de certos dispositivos pneumáticos através, né, do uso de tubulações. Então, isso são tubulações de instrumentação pneumática. E as tubulações de transmissão hidráulica têm o mesmo objetivo, tá? Tem o mesmo objetivo. A diferença é a natureza do fluido de trabalho. Enquanto no primeiro é utilizado o ar como fluido, né, para o acionamento mecânico de algum determinado equipamento, no segundo é utilizado um óleo ou a própria água, tá certo? Geralmente um óleo, ok? E aí nós temos esses dois aqui trabalhando em um circuito fechado. Tanto as tubulações de instrumentação, quanto as tubulações de transmissão. Temos aqui alguns exemplos, certo? Tubulações de processo, tubulações de utilidade, tubulações de instrumentação e tubulações de transmissão, ok? Além disso, nós temos a classificação das tubulações quanto ao fluido conduzido, ou seja, né, podemos classificar quanto ao emprego, e aí, quanto ao emprego se subdivide em dentro e fora das instalações industriais, certo? Onde a gente viu as particularidades de cada um, e quanto ao fluido conduzido, certo? Ou seja, perceba que uma classificação ela pode entrar dentro da outra, tá ok? O que vai determinar aqui a importância de uma ou de outra vai ser dada no projeto dessa tubulação, ok? Então, nós temos aqui os principais: a água, o vapor, os óleos, o ar, gases e as tubulações de esgoto, tá certo? Ou de outros efluentes, tá? Não só esgoto, mas também vários outros efluentes. Esses são os principais fluidos carreados, certo? Em relação às tubulações. A partir disso, né, pode-se fazer um projeto de tubulações baseado tanto no fluido quanto no emprego desse fluido. Ou seja, precisamos ter em mãos os critérios de natureza desse fluido, temperatura na qual esse fluido vai ser transportado, a pressão de trabalho, tá ok? O projeto em si, né, se essa tubulação está dentro ou fora das instalações, ok? Se vai ser um circuito interno ou se vai ser um circuito externo para essa tubulação, tá? Tudo isso entra nesse escopo, tá bom? Bom, pessoal, nesse primeiro momento era isso, tá? A próxima aula nós trataremos sobre os materiais utilizados nas tubulações, onde nós iremos, né, detalhar um pouco mais como é feita a seleção desses materiais, tá certo? No mais é isso, até mais, fiquem com Deus.